Olá pessoal, bem-vindos novamente e vamos dar continuidade à escrita dos nossos testes. Bom, então a gente parou por aqui no vídeo passado. A gente escreveu minimamente, né, uma classe produto e a gente testou e a gente executou os nossos testes aqui obtendo sucesso. Bom, só que o seguinte, pessoal, o teste que a gente escreveu é baseado, logicamente, na entidade que a gente tem, que é produto. Então, vamos chamá-lo como a lógica da nossa aplicação. E aqui, pessoal, o produto ele está implementado de uma forma muito simples, de forma que não tem como a gente criar um caso de teste se porventura o nome do produto estiver vazio. Então, do jeito que está implementado aqui, fica muito difícil de a gente escrever esse caso de teste. Desta forma, então, é interessante a gente começar a tratar essas variações que podem acontecer na nossa classe produto, que está representando a entidade, né, do domínio da nossa aplicação, trabalhando com a geração de exceções, tá? Então, aqui a gente vai estar evoluindo a nossa classe produto de forma que ele gere exceções, tá? Bom, e aqui então eu vou modificar, eu vou já copiar e colar, pessoal, e acho que a gente ganha mais tempo, né, colocando a implementação e explicando. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz um tratamento das informações desses valores que são passados no construtor. Então, caso o nome ele não esteja, passe um valor vazio, né, que ele não vai ser setado, ou se o valor que for passar aqui em nome não for uma string, vai gerar uma exceção no nosso sistema. Essa exceção vai emitir uma mensagem de nome inválido, certo? Então fiz esse tratamento aqui para nome para gerar uma exceção. Assim como fiz também com o preço. Então, preço a gente vai identificar como se o tipo de valor não for diferente de número ou o preço for um valor negativo, o sistema gera uma exceção também e vai exibir uma mensagem de preço inválido. E, por fim, aqui no construtor, eu foquei no estoque, considerando que se o estoque não for um número ou o estoque for um número negativo, a gente não vai aceitar também. Então, o nosso sistema vai gerar uma exceção com a mensagem estoque inválido, tá? Bom, e aqui eu vou alterar também as funções de aumentar estoque e diminuir estoque, certo? Então, aqui vou colocar essa verificação, certo? Se a quantidade que for passada, né, o valor que for passado aqui aumentar estoque, não for um número inteiro, ou a quantidade for menor ou igual a zero, gera-se uma exceção com a mensagem quantidade inválida para aumentar estoque. Caso os valores aqui de quantidade não atenda a essas condições, aplica-se o aumento do estoque corretamente. E no diminuir estoque, a gente faz o quê? Considera duas situações. Primeiro, a mesma que a anterior, de aumentar estoque. Então, aqui, se o valor que for passado não for o número inteiro ou for um número menor ou igual, gera-se uma exceção com essa mensagem, quantidade inválida para diminuir estoque. E tem outra situação também. Se a quantidade, né, que for retirar, né, ou seja, né, no caso de e-commerce, vai comprar um produto e isso tem que diminuir o estoque. Se essa quantidade ela for superior ao estoque, ela não pode ser executada, ela não pode efetuar, porque não faz sentido, né, você vender um produto que você não tem, né, uma quantidade que você não tem.
Então, gera-se uma exceção com a mensagem estoque insuficiente. E a partir daqui a gente vai ter que atualizar o nosso teste de produto. Perfeito? Bom, então aqui fica do jeito que está. Nosso caso de teste deve ser criado com os atributos corretos. Perfeito. Agora a gente vai estar tratando o quê? Tratando o cenário da gente criar um produto com nome inválido, só que esse inválido seria o quê? Não definido, certo? Então, criei um caso de teste específico para este cenário, que é quando o quê? A gente criar um produto, certo? Colocando as informações no construtor, sendo que aqui estou tratando o quê? Eu não informei nenhum valor, tá? E aí, considerando que é uma exceção, como é que o Jest trabalha? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, né? Do zero, né? Então, tudo começa com expect, tá, pessoal? Tudo começa com expect. Aqui, em se tratando de exceção, nesse exemplo, a gente não vai precisar de instanciar muitas constantes ou variáveis. Então, só nessa linha aqui a gente já consegue testar esse cenário. Então, o que eu faço aqui? Eu chamo uma função anônima e nessa função anônima vou instanciar o meu produto. Aqui, estou copiando e colando, pessoal, que eu tenho a cola aqui, obviamente, né? E estou colando para a gente ganhar tempo. Então aqui, dentro do expect, chamei uma função anônima e aqui eu instanciei o meu produto intencionalmente com o valor vazio aqui em produto. E aqui, na frente desse parênteses, eu vou chamar a função do Jest, que é true, to true. Perfeito? E aqui eu vou colocar, pessoal, exatamente a mensagem que é gerada na exceção. Tá certo? Então, é essa forma de a gente escrever o caso de teste, com exceções. Vamos verificar aqui se vai passar os nossos testes. Perfeito. Agora aqui, considerando, né, o nosso novo caso de teste, foi concluído com sucesso. Então, o produto deve lançar erro se nome for... Se nome for... Né, ficou estranho aqui, né? Tem que mudar lá, né? Vamos lá. Cadê? Aqui, teste. Produto deve lançar erro se nome não for definido. Agora sim. Agora tá certo. Vamos lá. Produto deve lançar erro se nome for definido. Perfeito? Então, caso de teste que a gente teve que implementar do jeito que a gente escreveu aqui, evoluiu a nossa classe produto. Perfeito? Bom, então continuando aqui, lá em produto, nome de produto, a gente tratou duas situações aqui. Se o nome foi vazio ou se o tipo de valor for diferente de string. E aí eu posso criar um outro caso de teste para considerar isso, né? Então, um caso de que o nome é inválido, só que é um tipo diferente de inválido, que é o quê? Quando o nome do produto não for uma string. E aqui eu coloco a descrição, deve lançar erro se nome não for string. E aqui eu coloco a situação que vai forçar a gerar exceção, tá, pessoal? Então, os casos de testes, não sei se vocês perceberam, é a gente forçar uma situação para a gente testar se de fato aquilo está sendo coberto pelos nossos testes, tá certo? Então, aqui deve lançar erro se nome não for string. Como é que seria então? Instancio o objeto e aqui eu coloquei de propósito um valor que é o número e obrigatoriamente o sistema deve
lançar uma exceção e a mensagem deve ser o quê? Nome inválido. Vamos conferir. Olha lá, 5 testes executados e foram executados com sucesso, e é este caso de teste aqui. Então a leitura aqui, ó, produto deve lançar erro se nome não for string. Perfeito? E aí, pessoal, com essa lógica, deve-se atualizar então o nosso arquivo considerando a geração de exceções, tá? Uma observação. Eu poderia criar um caso de teste e escrever 2 expect, né, considerando aqui o nome vazio e número, né, ou seja, né, um valor diferente de string? Pode, vocês podem escrever, mas dependendo, né, da sua entidade, da sua complexidade, né, da sua aplicação, é interessante você verificar o quão é melhor você agrupar isso em caso de teste, tá? Então, de forma didática, aqui para vocês entenderem, eu quis separar aqui, né? Um caso de teste bem específico para nome inválido, mas vocês poderiam tratar a invalidez do nome só em um caso de teste, considerando esses 2 expect. Perfeito, pessoal? Bom, então com isso, então, eu vou pausar o vídeo, eu vou atualizar este arquivo e vou estar explicando o que foi feito. Então, basicamente, foi atualizar nosso arquivo aqui de produto.teste, considerando o lançamento de exceções. Certo, pessoal? Então, aqui o meu teste está atualizado. Vou mostrar para vocês brevemente, né, quais foram as alterações, tá? Então, continuando daqui onde eu parei, né? Então, aqui, aumento de estoque é um cenário né, correto, né, um cenário feliz, onde a alteração do estoque acontece de forma correta, conforme esperado. Então, aqui continua da mesma forma, sem alteração. E aqui eu apresento para vocês algumas alterações considerando quando que o aumento do estoque vai ser inválido. Quando o valor não for um número inteiro, como a gente escreveu lá, que quando não for um número inteiro ou for um número igual a 0 ou negativo. Então, criei 2 casos de teste para essas situações. O valor não for um número inteiro, então, só uma diferença do anterior aqui que eu mostrei para vocês, ao invés de instanciar direto, eu criei uma constante ou uma variável, né, instanciando o produto, e aqui eu chamei um método de aumentar estoque, tá certo? Então, só foi uma diferença de implementação, mas a base aí continua a mesma, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei a função, né, aumentar estoque, e aqui passei um valor que é diferente de um número, passei um valor booleano aqui de true, e o valor de toTrue, que é a quantidade inválida para aumentar estoque. Então, pessoal, recapitulando, essa mensagem que você coloca aqui deve ser exatamente lá na sua classe, na nossa classe aqui produto, perfeito? Então aqui eu considerei o valor não é um número inteiro para aumento de estoque, e aqui também aumento de estoque para um valor negativo. Então fiz a mesma coisa do de cima e enviando de propósito um valor negativo, certo? Isso para aumento de estoque, e para diminuição de estoque eu fiz a mesma coisa. Aqui é o cenário ideal, né? Então que espera-se que se a gente tem um produto com 5 de estoque e se a gente compra 3 produtos, deve sobrar 2. É o cenário que a gente já tratou. E aqui são 3 casos que a gente deve tratar para escrever nossos testes aqui de produto. Então, são 3 cenários inválidos, conforme nós escrevemos aqui na função. Então, este cenário, este e este aqui. Bom, vai ser a diminuição de estoque, vai ser inválido se o valor não for um número inteiro. Então, passei aqui um valor booleano, né? Quando o valor for negativo, então passei um valor negativo. E aqui, se o estoque for insuficiente, que é o caso o quê? De você impedir
de que o cliente, né, compra uma quantidade além do que tem no estoque, tá certo? Então, é a mesma forma, a mesma sintaxe que foi implementada aqui em cima, coloquei aqui também para diminuição do estoque, perfeito? Essas foram as alterações. Vamos rodar aqui o nosso comando npm run test para verificar se está tudo conforme o esperado. Então, está conforme como esperado. Então, isso quer dizer o que, pessoal? A gente consegue identificar que o sistema, aqui no nosso caso, ele não vai concluir o cadastro de produtos se colocar um estoque negativo. Se o nome do produto for vazio ou for um valor que seja diferente de string, perfeito? Então, com isso, a gente está garantindo a qualidade do nosso sistema, tá? E para a gente encerrar, pessoal, além de executar os comandos aí para verificar se todos os testes foram executados com sucesso, a gente pode utilizar também uma métrica chamada de cobertura de teste, ou seja, o que a gente quer verificar? Se realmente todas as linhas aqui de produto, a gente escreveu o teste para elas. Tá? Então, isso que a gente quer verificar. Se tudo que foi escrito aqui em produto é coberto nos nossos casos de teste. E como é que a gente faz isso? Bom, aqui no nosso projeto, né? Vamos criar um novo comando aqui para facilitar para a gente executar essa cobertura, tá? Então aqui teste, coverage, e aqui na frente, né? Esse valor. Uma observação, tá, pessoal? O que está em azul é o comando que a gente quer que a aplicação execute. Então aqui, esses valores aqui a gente pode mudar, pode colocar qualquer nome. A gente pode colocar aqui iniciar, né, colocar os termos em inglês, né, em português. Aqui pode ser tanto dois pontos ou traço, enfim, né? Então você pode colocar qualquer nome, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Então, o nosso comando aqui, toda vez que eu quero verificar a cobertura de teste, eu tenho que executar esse teste coverage, certo? Então, vou aqui no terminal, vou executar o npm run teste coverage. Beleza. Bom, e aí, pessoal, esse comando, além de executar todos os testes, ele vai dar uma estatística. E olha só que interessante. O nosso produto, né, a nossa classe que a gente está testando, né, a gente obteve um valor aí, né, de 89,47. Por quê? Porque a gente deixou de escrever teste de forma que cubra a linha 8 da nossa classe produto, que é isso aqui, né? que é a geração de exceção com preço inválido, e a linha 11, que é a geração de exceção de estoque inválido. Então, isso é muito importante, pessoal, de ser executado na escrita dos casos de teste, que é verificar a cobertura, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Escrevendo os casos de teste para cobrir essa situação aqui. Quando que vai gerar essa exceção? Então a gente vai criar testes para gerar essa exceção, tá? Que é basicamente o quê? Praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo para nome, tá? Então mais uma vez eu vou pausar o vídeo para a gente ganhar tempo e depois eu volto explicando. Pessoal, então voltando, atualizei o arquivo. Então, para um caso de teste, ele cobrir esta linha, eu tenho que forçar o sistema a gerar essa seção. E quando? Quando o preço for diferente de número ou o preço for negativo, certo? Então aqui eu escrevi, o preço vai ser inválido, considerando que não sendo um número, então coloquei aqui camisa azul e um outro valor que não seja um número. E o outro caso inválido seria valor negativo. Aí eu coloquei um valor negativo e em estoque seria o quê? Se eu passar um valor que não for um número inteiro e também um valor negativo. Então, eu escrevi também um caso de teste para cada situação, certo? Que aqui, que é o número, o estoque vai ser inválido se não for um número, aqui, false, né?
que não é um número, e aqui estoque inválido quando for um número negativo, certo? Então, mais uma vez, eu vou executar o comando de covert. Perfeito, agora sim. Isso aqui que a gente quer, tá? Passar todos os testes e ter 100% de cobertura. Perfeito? Pessoal, então com isso a gente encerra essa parte de testes unitários e até o próximo vídeo.